Para entender essa briga, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente para o início de abril deste ano. Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, usou a rede social para atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ameaçar desobedecer decisões judiciais brasileiras. Diante das ameaças, Alexandre de Moraes decidiu incluir o empresário no inquérito das milícias digitais por suspeita de dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X. As ameaças de Musk continuaram e o X seguiu desobedecendo ordens da Justiça brasileira. 18 de junho, o ministro Alexandre de Moraes determina a retirada de posts com acusações da ex-mulher do deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira. 30 de junho, aqui Musk volta a atacar Moraes e diz: a lei está violando a lei. 8 de agosto, mais adiante, o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de 7 perfis bolsonaristas e impõe uma multa à rede social X de R$50 mil por dia em caso de descumprimento. 15 de agosto, a rede social não cumpre o bloqueio e Moraes aumenta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, aumenta a multa para aqui R$1.400.000 ao dia e fala em crime de desobediência. Até que Elon Musk subiu a aposta. Quando foi agora, no dia 17 de agosto, Elon Musk foi também ali na plataforma dizer que estava encerrando o escritório do X aqui no Brasil, justamente porque, segundo o que ele disse ali, não havia um diálogo com as instâncias judiciais aqui do Brasil. O X ficou então sem representante legal no Brasil. E na última quarta-feira, Alexandre de Moraes inovou. Uma decisão inédita intimou Musk pela própria rede social dele. Por que ele faz isso? Primeiro, porque a advogada do X já tinha sido notificada e passou 10 dias sem responder ao Supremo. Então, não é uma atitude que começa na rede social. Ela começou pelas vias usuais, formais, mas não teve resposta da defesa de Elon Musk. O ministro disse o seguinte: tem 24 horas para dizer quem é o representante legal aqui no Brasil sob essa suspensão. Ou seja, se nesse prazo de 24 horas não cumprir a decisão do ministro, ele diz que vai suspender a plataforma X aqui no Brasil até que as decisões judiciais sejam cumpridas e também que a plataforma pague as multas diárias, ou seja, quite as multas diárias. Mais uma vez, o dono do X não cumpriu a decisão da Justiça brasileira. Depois de encerrado o prazo, o perfil do X postou uma declaração sobre o ultimato. Afirma esperar que em breve o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil porque a plataforma não cumpriu ordens que o X afirma serem ilegais para censurar opositores políticos do ministro. O X volta a criticar decisões do ministro e afirma que as contestações que fez foram rejeitadas ou ignoradas. O X anunciou que vai publicar as exigências do ministro que considera ilegais. Reafirmou que não vai cumpri-las e alegou estar comprometido com a liberdade de expressão. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o ultimato de Alexandre de Moraes a Elon Musk. Como o bilionário usa a rede social para desafiar a justiça brasileira e o que isso significa para Alexandre de Moraes. Neste episódio, eu converso com o jornalista Pedro Doria, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN e sócio e editor da plataforma Meio. Sexta-feira, 30 de agosto. Pedro, Elon Musk descumpriu mais uma vez, como era inclusive esperado, uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes. Só que ao invés de uma aplicação de multa, como já havia acontecido, dessa vez foi a suspensão do X aqui no Brasil. O que acontece a partir do fim do prazo dado pelo ministro do Supremo, que foi de 24 horas? Natuza, eu imagino, se a gente vê esse retardamento da decisão final, eu imagino que talvez algum tipo de negociação possa estar acontecendo nos bastidores. Se algum tipo de decisão está sendo postergada, isso provavelmente é sinal de que o ministro Alexandre, ou pelo menos seus pares no Supremo, compreenderam que a medida de derrubar uma rede social inteira vai ser extremamente impopular. Vai afetar diretamente a imagem não só do ministro Alexandre, mas de todo o Supremo Tribunal Federal. Porque, veja,
Muitas das pessoas que estão lá no Twitter não estão conversando sobre política, não estão conversando sobre Lula e Bolsonaro, estão conversando sobre Big Brother, estão conversando sobre as últimas fofocas, sobre jogo de futebol. Quer dizer, existem muitos motivos que levam as pessoas a irem para essa plataforma e elas seriam punidas coletivamente por causa dessa tensão crescente entre o Musk e o ministro. Talvez o Supremo esteja procurando uma saída honrosa. Agora tem na corte ali uma dúvida se o Moraes vai tomar uma decisão monocrática sobre a suspensão do Twitter ou se ele pode levar isso para o plenário, porque daria mais peso para a medida mostrar que os outros magistrados estão com ele apoiando o cumprimento dessa ordem, já que é consenso entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que o Twitter, né, o ex-Twitter, atual X, precisa ter um representante legal para continuar operando no Brasil. Você escreveu, inclusive, Pedro, na tua coluna no jornal O Globo, que o Musk acabou colocando o Alexandre de Moraes numa sinuca de bico. Queria que você nos explicasse por quê. O ministro Alexandre vem apresentando pedidos de derrubar contas, de manter segredo decisões, de forma cada vez mais acelerada para a plataforma X. Ele quer bloquear o acesso de um grupo de brasileiros, principalmente jornalistas e ativistas ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não só dessa rede, de outras, mas isso vem botando o ministro Alexandre e o Musk cada vez em maior tensão. Isso também tem relação com uma outra operação que tem pela Polícia Federal, que são todos fatos ligados à mesma investigação contra outros influenciadores ligados ao bolsonarismo. O que a Polícia Federal está alegando com decisão do Supremo Tribunal Federal? Está alegando, por exemplo, que outros influenciadores que já têm determinações de bloqueios em redes sociais usaram menores de idade para continuar operando, para continuar ativo na rede social. Essa tensão é crescente, o Musk vem denunciando, às vezes forçando a barra nas denúncias e tal, mas vem forçando a barra, por assim dizer. Agora a gente chegou a um ponto em que o ministro Alexandre não tem escolha, que não dá a ordem que ele deu de tirar o antigo Twitter, o X, do ar. Quer dizer, bloquear uma rede que é uma das redes sociais mais importantes do mundo. É certamente a rede social mais importante do ponto de vista do debate político no mundo. O X é hoje a 12ª rede mais usada do mundo. Tem algo em torno de 611 milhões de usuários ativos por mês. 3,5% desses usuários estão no Brasil. Então, o Brasil acaba sendo um mercado que não é tão significativo se a gente olhar em termos do total do Twitter, mas acaba sendo um mercado importante. No caso dos Estados Unidos, 106 milhões de usuários ativos do X por mês. O Japão na sequência com 69, Índia com 25, Indonésia com 24, Reino Unido com 24 e o Brasil com 21 milhões de usuários ativos por mês. Aliás, o X tem até encolhido no Brasil nos últimos anos. Então, o ministro Alexandre se vê numa condição em que ele não tem escolha que não tirar essa rede do ar. Isso vai ter repercussões, Natuza, isso vai ter repercussões de toda ordem. Como é que você, no Brasil de 2024, bloqueia o acesso de milhões de brasileiros a um ambiente onde essas pessoas conversam? E olha, conversam sobre novela, tá? Conversam sobre Big Brother, conversam sobre as fofocas do dia envolvendo atrizes, modelos, atores, celebridades em geral, né? Músicos. O Alexandre não tem, de certa forma, escolha, porque é um desafio a uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode acontecer. Até porque se acontecer isso, é a desmoralização da própria justiça, porque o sinal que vai passar é que não precisa cumprir decisão judicial, não? Não, é claro que sim, o Alexandre não tem escolha, e esse é o ponto, é por isso que o Musk põe o Alexandre em xeque, porque ele vai tomar uma medida que é profundamente impopular, que vai levar a questionamento do Supremo, que vai reforçar o discurso que a direita já faz, de que a justiça brasileira é censora e quer calar um pedaço das vozes do país. Tudo isso vai ser reforçado, quer dizer, essa não tem como ser uma medida popular, até porque não deve ser uma medida popular. E, no entanto, o Alexandre não tem escolha. O ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas da Starlink,
para pagar as multas contra a rede X. Ou seja, enquanto tem uma dificuldade de um lado, o ministro achou um outro caminho para aplicar essa punição. A Starlink, ela opera serviços de internet por satélite, principalmente na região norte do país. É um grande negócio de Elon Musk que ele quer expandir no Brasil. O que fez o ministro Alexandre de Moraes no último dia 18 de agosto? A Starlink é do mesmo dono da X, então eu vou bloquear os recursos financeiros para pagar a dívida da X. Porque, como é a mesma empresa, o dono é o mesmo, então eu posso fazer isso. E aqui uma dúvida. Alguma plataforma pode operar no Brasil sem um representante legal no país? Alguma rede social, alguma empresa? Não, nenhuma. Mas veja, a questão aqui não é um debate a respeito de legalidade ou não da decisão do Supremo, porque a decisão é obviamente legal. Nenhuma plataforma opera no Brasil sem representante. Nenhuma rede social, nenhuma empresa, isso não existe. O Código Civil deixa muito claro que é preciso estar nessa lei e também o novo Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, deixa claro, olha só, regra de cada país tem que ser cumprida. E se não for cumprida, está sim a plataforma sujeita à suspensão. Se você está operando no Brasil, você precisa obedecer à justiça brasileira. O Brasil é um Estado de Direito, o Brasil é uma democracia liberal, o Brasil tem uma Constituição, a Constituição estabelece que o Supremo Tribunal Federal é o último a errar, por assim dizer. Se todo mundo vai sair interpretando a Constituição, a palavra final é do Supremo. O Supremo decidiu, está decidido. A gente pode questionar, a gente pode discutir, a gente pode criticar, mas não tem escolha que não obedecer às ordens do Supremo. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Pedro Doria. Sempre que se falava sobre a possibilidade de interrupção de uma rede social, automaticamente, Pedro, ganhava força o discurso de que a nossa justiça está promovendo censura. Você acabou de citar isso e acabou de lembrar a gente que esse sempre foi o argumento da direita radical no Brasil desde que ela ganhou substância, ou seja, desde que ela virou gente grande em termos eleitorais. Para você, que é um especialista nesse assunto, é censura o que o Alexandre de Moraes fez? Eu, francamente, acho que censura é uma palavra forte, porque censura leva à ideia de que uma pessoa não pode se manifestar em ambiente algum. E isso não é verdade. As pessoas continuam podendo usar inúmeros sistemas, inúmeros veículos para se manifestar. Mesmo essas pessoas que tiveram seu acesso a diversas redes sociais continuam tendo espaço. Mas eu acho, Natuza, que essa é a discussão errada. Essa é a maneira como a direita quer estabelecer esse debate. E, de certa forma, a justiça brasileira, me parece, está caindo numa armadilha. A gente, de 2016 para cá, inúmeros cientistas sociais começaram a fazer estudos diversos a respeito de como funciona a desinformação na internet. E a gente já tem estudos o suficiente com diversos casos nos Estados Unidos, em países da Europa, em Israel, no Reino Unido. A gente sabe que tirar as pessoas da plataforma não diminui desinformação. É uma ferramenta que não funciona com o objetivo que ela pretende ter. Olha, o melhor exemplo é o do ex-presidente americano e hoje candidato à Casa Branca, Donald Trump. Ele, em janeiro de 2020, logo após, ainda era presidente da República, logo após aquele ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, tanto a Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, quanto o antigo Twitter, hoje X, tiraram Donald Trump das suas plataformas. As desinformações, as mentiras do Trump continuaram circulando amplamente nessas três redes. Não houve nenhum tipo de diferença. Trump não diminuiu seu peso político, pelo contrário, se a gente olha hoje para as pesquisas, a gente vê que Donald Trump segue tendo tanta chance quanto Kamala Harris de chegar à Casa Branca em 5 de novembro desse ano. Ou seja, o que a ciência nos diz com muita clareza é que bloquear acesso a plataformas digitais não altera o processo de desinformação. Ele continua acontecendo. Ou seja, aquilo que você pretende resolver não é nem arranhado com esse tipo de solução.
Por outro lado, a gente tem que compreender como é que funciona o discurso dos populistas autoritários. Eu estou falando, a maioria são evidentemente de direita, você estava se referindo à nossa direita radical. A gente não pode esquecer que casos como Nicarágua e Venezuela lembram que também existem os casos de esquerda, né? Exatamente. Vamos falar dos populistas autoritários. Eles fazem um discurso que é um discurso antissistema. Eles fazem um discurso, o pessoal do Trump chama de Deep State, que é o Estado profundo. Pablo Marçal, aqui no Brasil, usa esse termo, sistema. O Olavo de Carvalho falava muito de marxismo cultural, mas no fim das contas, o discurso é o mesmo. Existe uma máquina interna ao Estado que quer impedir o povo de eleger os seus verdadeiros representantes, que são eles. E essa máquina opera na forma de cassação de mandatos, de cassação de candidaturas e de proibição de acesso às redes sociais. Por quê? Porque é preciso calar os verdadeiros representantes do povo. É importante frisar, em 2023, o mesmo Elon Musk defendeu que o X, o Twitter na época, enfim, bloqueasse tweets na Turquia a pedido do governo do Erdogan. Esse governo, sim, que é um governo autocrata. É sempre importante lembrar que a Arábia Saudita se mantém como acionista minoritária do X. Mesmo que tenha fechado o capital, a Arábia Saudita manteve e até ampliou um pouco as ações que eles têm do X quando fechou o capital, quando o Elon Musk comprou. E, por último, ele continua fabricando carros da Tesla na China, com quem ele tem uma relação muito próxima, embora lá não tenha rede social, mas via Tesla ele tem uma proximidade muito grande com o regime chinês, então que demonstra uma grande hipocrisia da parte dele. E essas ações, sempre que você caça o mandato de um candidato de direita dessa turma, sempre que você caça o acesso à rede social por um parlamentar, por um jornalista dessa turma, por um ativista, você está confirmando essa impressão, você está reafirmando essa impressão, você está, em essência, radicalizando mais o grupo de eleitores que é mais suscetível aos discursos que esse pessoal faz. Meu ponto aqui, Natuza, é só um. A decisão do ministro Alexandre, ele foi levado a isso por conta da postura do Musk, evidentemente, mas essa decisão de corte de contas nas redes sociais, elas não resolvem o problema, a gente continua com o problema do mesmo tamanho. E elas radicalizam, reforçam o problema desses grupos de eleitores. Então a gente está numa situação que a gente não devia estar, sabe? Eu tenho dúvida se tirar a rede social do ar é para combater fake news. Eu acho que a lógica que está imperando no Supremo é tirar a rede social do ar porque ela não cumpre as determinações da Justiça, não? Não, eu certamente acho que ele não acha que a desinformação vai acabar e que as ameaças à democracia vão terminar por causa disso. O que eu acho, Natuza, em essência, é o seguinte: ele foi levado a uma situação, pelo Musk, de encerrar as atividades do X no Brasil, a gente não vai conseguir mais acessar o X, isso vai radicalizar e insuflar mais esse pedaço do eleitorado. Se o objetivo do ministro Alexandre é dirimir, diminuir de alguma forma as pressões contra a democracia brasileira, eu acho que ele foi posto numa situação em que o problema vai ficar pior. De fato, é uma baita sinuca de bico para ele. Eu queria te perguntar sobre o algoritmo e a politização do X, porque para quem usa essa rede social já há um bom tempo, a plataforma foi ficando pior desde que o Elon Musk assumiu a empresa. Você enxerga que houve uma piora na rede social X desde que o Elon Musk chegou? Tem muita gente que enxerga que sim, tem outros tantos que concordam com ele, portanto acham que melhorou. Mas e você? Como é que você avalia o funcionamento da plataforma e o que a plataforma se tornou? Não, eu acho que é uma plataforma muito pior, tá? E é uma plataforma muito pior por um único motivo. E aí eu acho que a questão passa além de um problema ideológico. A plataforma ficou pior em termos de qualidade de informação. Foram algumas medidas do Musk que pioraram muito o X. A primeira medida foi a transformação do selo azul numa coisa que você pode comprar. Então, hoje, por exemplo, tem uns 3 New York Times diferentes, evidentemente falsos, que tem o selo azul. Qual é o New York Times verdade? Nenhum deles é.
você tem inúmeras pessoas absolutamente irrelevantes que aparecem naquela coluna do X das pessoas, digamos assim, mais relevantes, que são as pessoas com selo azul. Então, isso deixou de ser um selo que representava algum tipo de qualidade de informação. Além disso, você tem uma piora dos algoritmos, porque como todos os filtros foram derrubados e você não tem mais, como o Musk diz, censura, o que ele está chamando de censura nesse caso era um processo de edição, o que é joio e o que é trigo começa a se misturar cada vez mais. É difícil você entrar no Twitter, no antigo Twitter, o atual X, e ver aflorar coisas interessantes. Agora, claro, aí sim entra a questão ideológica. Muita gente foi embora, muitos cientistas sociais foram embora, sociólogos, cientistas políticos, cientistas das ciências duras. Então, muitas vozes que traziam informação de qualidade para a plataforma deixaram de aparecer. Muitos jornalistas foram embora. Você sabe que muitos colegas nossos deixaram de frequentar. Eu mesmo frequento hoje 2 vezes por semana. Até porque o lugar está chato, entendeu? Está desinteressante. Isso faz com que o debate público, de uma maneira geral, fique pior de qualidade. E, claro, que a influência do Twitter ou do X no debate público diminua. E para onde os usuários do X vão migrar se a plataforma for suspensa? Natuza, é uma excelente pergunta, é uma pergunta impossível de responder, tá? Olha, o ponto principal, eu e você vamos entender imediatamente o que pega aí, e todo mundo que está nos ouvindo também. Migrar de rede social é uma coisa possível, mas é um processo lento e é um processo doloroso. É doloroso porque você já fez um monte de conexões, você já criou hábitos naquela rede. Todos nós, em algum momento, deixamos o Facebook. E todo mundo deixou o Facebook no arco de um ano. Ninguém abandonou o Facebook de um dia para o outro. Por que isso acontece? Porque é um hábito, é um ambiente onde a gente já sabe que conversas a gente vai ter onde. Mudar de rede é sempre muito difícil. E é por isso, de certa forma, que o X foi salvo do Elon Musk. Ele destruiu a qualidade da plataforma e ainda assim tem muita gente lá e nenhuma alternativa se fixou. Eu chutaria que provavelmente as pessoas vão para o Threads. Por que para o Threads? Porque é a plataforma de uma empresa muito grande, a Meta. E se você tem uma conta no Instagram, e muito mais brasileiros têm conta no Instagram do que tem conta no X, se você tem uma conta no Instagram, você já tem uma conta imediatamente no Threads. Então, é mais fácil você começar a se habituar. O Threads é bastante parecido com o X. Agora, tem uma diferença importante, tá? A Meta assumiu uma política de ser contra conversas sobre política. Isso quer dizer que o algoritmo dela dá uma derrubada em conversas sobre política. Isso quer dizer que para brasileiros como eu e você, que estão habituados a ir para essas redes, para falar sobre política, para dar informação sobre política, para fazer análise política, para entender como as pessoas estão se movimentando politicamente, o Threads não é a rede perfeita, ela não é a rede ideal. Vai ser um pouco mais difícil construir seguidores, vai ser um pouco mais difícil encontrar leitores, vai ser um pouco mais difícil encontrar conteúdo. Mas tem o poder da Meta, né? Eu posso estar errado? Eu posso perfeitamente estar errado. A Blue Sky é uma rede que foi montada, entre outras pessoas, pelo Jack Dorsey, que é um dos criadores do próprio Twitter, e que foi um bom CEO do Twitter. E, de repente, as pessoas vão para lá. Não sei. Ou, de repente, as pessoas não vão para lugar nenhum, tá? De repente, as pessoas ficam, sei lá, entre o TikTok e o Instagram, que é onde elas já estão. Pedro, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente no assunto que esse, em particular, está dando o que falar. Obrigado, Natuza. Imagina. Beijo. Tchau, tchau. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.